Olá! Neste vídeo você aprenderá o conceito de sistema de amortização que pode ser utilizado em amortizações de qualquer tipo. Também aprenderá sobre o sistema francês ou Price com questões da banca Cesgran Rio. O link para o material da aula em formato PDF está na descrição do vídeo. Vamos iniciar entendendo o que é um sistema de amortização. Todas as vezes em que há uma dívida, um empréstimo ou financiamento em que é pago em mais de uma vez, podemos dizer que estamos diante de um sistema de amortização, que nada mais é do que você quitar a dívida a partir de uma sequência de N pagamentos, pelo menos 2. E eu vou explicar isso melhor com um exemplo prático aqui com números. Então veja a seguinte situação. Uma dívida de R$2.000 será quitada em 3 prestações anuais, conforme o diagrama a seguir. Vamos considerar aqui uma taxa de juros de 30% ao ano. Então, pelo diagrama de fluxo de caixa, que inclusive vai estar aqui em anos, nós percebemos que foi feita essa dívida de R$2.000, que nós já conhecemos, né? A gente chamava ou de capital, quando a gente estava estudando juros, e depois passou a chamar de VP, valor presente, quando a gente começou a trabalhar mais com as prestações ou mesmo com equivalência de capitais. Então, vamos chamar aqui de VP. Só que essa dívida não vai ser paga de uma vez. Ela vai ser paga em uma parcela de R$900 depois de um ano, ou seja, data 1, outra parcela de R$900 na data 2 e uma parcela de R$1.703 na data 3. Propositalmente, eu coloquei 2 prestações iguais e uma diferente, porque aqui eu não estou preocupado qual sistema ainda, depois eu vou explicar isso melhor. Estou preocupado em ensinar a lógica de um sistema de amortização. Então, quis que ficasse bem variado assim mesmo. Também quero ressaltar que esses números aqui não estão por acaso, eles foram calculados antes para que fossem suficientes exatamente para quitar aquela dívida. Vocês vão entender isso melhor aqui na sequência. Pensem comigo. Quando a pessoa paga R$900 na data 1, ela está pagando, na verdade, parte de juros e parte efetivamente da dívida. Esse é o primeiro ponto importante quando se pensa em um sistema de amortização. Saber diferenciar dentro da parcela o que está sendo pago de juros e o que efetivamente está sendo usado para reduzir o valor da dívida. Que, se a gente for falar, na verdade, é o próprio conceito de amortização. Amortizar é reduzir a dívida. A ideia é reduzir até zerar, quitar toda a dívida. Bom, o que eu quero dizer com isso? Que se eu pensar que só na data 1, parte desse valor de 900 vai ser juros, que eu vou tentar escrever aqui como J1. Mas que parte é essa? Bom, como eu coloquei números, eu vou colocar valores aqui. Não se preocupem tanto com a forma de cálculo, embora seja simples, porque depois a gente vai estudar isso mais profundamente. Mas só de eu mostrar, eu acredito que vocês já vão entender. Juros nada mais é do que você aplicar uma taxa a um certo valor. Então pensem comigo, se a taxa é 30% ao ano e passou um ano, então ele vai cobrar 30%. Mas 30% do quê? Da dívida. Então aqui nessa data 1 ou ano 1, esse primeiro juro vai ser 30% dos 2.000, que é a dívida total. E 30% de 2.000, na verdade, dá 600. Então dentro desses R$900, R$600 ele só está pagando juros, por causa desse período e da taxa que foi combinada. Bom, mas e aí? Ele pagou 900. Se R$600 são juros, o valor que sobra é o que chamamos de amortização. Está aí a grande novidade da aula, entender o que é essa amortização. Então, 900 menos os 600 dos juros, quer dizer que está sobrando aqui R$300. Para onde vão esses R$300? Para reduzir aqueles 2.000 que a pessoa devia. Então, se a gente acaba de pagar a primeira prestação e pensa assim, quanto que eu ainda devo? Logo após o pagamento, no mesmo dia, acabou de pagar, quanto que a pessoa ainda deve? Ela deve os 2.000 menos os 300 que ela amortizou. Um erro que muita gente comete é achar que se pagou 900, reduziu de 2.000 para 1.100. Não é assim. Os juros, a gente fala que juro é um dinheiro perdido. Você utilizou o dinheiro e você está pagando, como se fosse um aluguel do dinheiro. Então, efetivamente aqui, desses 900,
só 300 realmente foram usados para abater a dívida, para amortizar. Então, 2.000 menos 300, a pessoa ainda estaria devendo, nessa mesma data, R$ 1.700. Tranquilo, né? Mas agora vai a parte mais interessante. O que vai acontecer na data 2 quando ele for pagar outra parcela de 900? Ele não vai pagar 600 de juros mais. Como assim? Olha, gente, a taxa é 30%. Passou mais um ano, então vou cobrar só 30%. Vou calcular um juro 2. Mais 30% de quanto? Não mais de 2.000. 30% de 1.700, que era o valor da dívida dele no ano anterior. Então, eu estou cobrando, ou estou calculando apenas desse período, entre a data 1 e a data 2, que é mais um ano. Em outras palavras, eu vou calcular 30% de 1.700, que vai dar R$ 510. Então, olha que coisa interessante. Em sistemas de amortização, mesmo com parcelas iguais, o que você paga de juros e amortização normalmente é diferente. Eu falo normalmente porque nós vamos estudar tipos diferentes de sistemas, mas essa é a lógica que então serviria para qualquer tipo. Tá até no edital. Então isso aqui, gente, poderia ser cobrado assim, tá? Bem genérico para que você entendesse essa lógica. E vocês vão entender, eu tenho certeza. Mas ei, pela mesma forma que eu expliquei antes, pagou R$ 900, mas 510 eram juros, o que sobrou? Sobrou 900 menos 510, que dá 390. Então, dessa vez, ele está reduzindo daquele valor devido 390. Mas qual era o valor devido? 1.700? Já está atualizado. Então, se de 1.700 ele abateu 390, 1.700 menos 390 dá 1.310. Então, logo após o pagamento da segunda prestação, ainda na data 2, ele está devendo R$ 1.310. Passou mais um ano, chegamos aqui no final, data 3. Quanto de juro ele vai pagar dentro daquela prestação? 30% sobre o que ele estava devendo no período anterior. 30% de 1.310, que dá 393. Tá? Isso aqui está tudo em reais, por questão de espaço eu estou colocando só o número. Bom, mas e quanto sobrou então? Lembrando que agora a prestação mudou. Ela é 1.703. Então, se eu tirar desses 1.703 os 393 de juros, vai sobrar 1.310. E é aqui que a mágica acontece. Quanto que ele devia? 1.310. Quanto ele abateu? 1.310. Quanto falta pagar? 0. Olha só, vocês entenderam exatamente o que é um sistema de amortização. Né? Você ter como calcular em cada valor pago quanto dele foi usado para juros, quanto amortizou, e ao final do período vendo essa dívida ser zerada. Bom, para quem nunca estudou isso, talvez não conseguiu entender tudo que eu expliquei até agora. Só quero deixar claro que isso tudo vai ser ensinado com mais detalhes dentro de 2 sistemas especiais que estão previstos no edital. O sistema francês e o sistema de amortização constante. Mas independente, porque eles são diferentes um do outro, essa lógica não muda. Só guardem isso. A cada prestação paga, parte é cobrada de juros e o que sobra é a amortização. Se você pega o que devia antes e subtrai o que amortizou naquela prestação, você tem um saldo devedor atualizado. Guardem isso por enquanto, que é suficiente para entender o que virá na sequência. Só que aqui eu não posso deixar de comentar que há várias formas de você amortizar uma dívida. Inclusive, eu aqui coloquei algumas, né, que são as mais conhecidas, as mais importantes. A primeira delas, sistema francês ou sistema Price, que é o segundo objetivo dessa aula, vamos falar daqui a pouquinho. Característica: prestações fixas. Seguem mais ou menos aquela lógica de séries uniformes que vocês já estudaram aqui no canal. Temos o sistema de amortização constante. Aqui o que permanece igual é a amortização. Então faz com que prestações vão ficando menores. Vocês vão entender isso em um outro vídeo. Sistema de amortização misto. Ele é uma média aritmética do francês e o constante. Não adianta tentar explicar aqui. Mas a lógica é, se eu tenho todo um plano de pagamento separado por juros, amortizações, prestações de cada parcela, eu consigo fazer uma média aritmética, se fosse o francês, se fosse o constante, tá? Média simples, soma e divide por 2. Não é objetivo estudar isso aqui, né? Não está previsto no edital, só estou comentando que existe. Sistema de amortização crescente. Para reduzir a dívida mais rápida, você calcula uma amortização que vai aumentando com o tempo. Então você consegue pagar essa dívida mais rapidamente. O sistema de amortização americano,
Normalmente você paga um valor próximo só dos juros em cada período, mas ao pagar o juro em cada período, no final, o valor a ser pago é praticamente o mesmo valor inicial. Você não deixa isso se acumular. Isso é muito usado em debêntures, que não é um assunto que nós estudaremos aqui, mas talvez alguns de vocês estudaram em conhecimentos bancários. Aqui também só estou comentando que existe. E fechei aqui dizendo que poderia ser um sistema de amortizações variáveis. Esse que eu mostrei para vocês agora há pouco. Eu criei ali prestações que não seguem nenhuma regra. Fiz duas iguais e uma diferente, mas que cumpriram seu objetivo. Ao final, elas quitaram totalmente aquela dívida. Nós vamos, na sequência, estudar um outro ponto muito importante, que é exatamente o primeiro desses tipos de sistemas de amortização, que é o sistema francês ou Price. Teremos ainda um vídeo para estudar o outro sistema também muito comum e importante, que é o sistema de amortização constante. Vamos entrar agora no outro ponto da aula. Vocês aprenderão sobre um dos sistemas de amortização, o sistema com prestações constantes, conhecido como sistema francês ou sistema Price. Não é meu objetivo entrar nesse detalhe teórico, mas só para comentar mesmo, o sistema Price originalmente ele era um caso especial do sistema francês, onde você tinha, por exemplo, capitalizações que não coincidiam com a taxa. Mas isso hoje virou meio que um sinônimo, já não se faz essa diferenciação. Então a própria banca não costuma fazer, por isso a gente não vai se preocupar, é só um comentário mesmo. A ideia é, toda vez que você tem prestações constantes, você tem o sistema francês. Mas um caso especial era chamado de Price. Hoje, praticamente, todo sistema de amortização com prestações constantes passou a ser conhecido também como sistema Price. Ou seja, aceite como sinônimos. Bom, mas e aí? A boa notícia é que isso aqui você já tem uma noção, porque nós já estudamos séries uniformes. Então, o sistema francês, ou Price, ele se baseia na ideia das séries uniformes, ou seja, prestações fixas. E vão um pouco além. O normal é considerar séries postecipadas. Então, quando eu coloquei aqui as fórmulas, não é para assustar vocês, tá? É para ajudar. Essa primeira fórmula vocês já conhecem bem. É a fórmula das séries uniformes. O valor presente VP é o valor da prestação R, vezes 1 mais a taxa em fator unitário elevado a N, onde o N é a quantidade de prestações, menos 1. Dividido pela 1 mais a taxa I elevado a N vezes I. Só que aqui eu aproveitei e fiz uma inversão, que é muito comum na literatura. Eu troquei os termos de lado. Quando eu troco os termos de lado, eu também troco o numerador com o denominador. Então, só vou chamar a atenção que o que antes era denominador, naquela fórmula onde eu calculava o VP diretamente, se eu quiser usar essa fórmula de baixo, ele agora passa a ser numerador. Qual que é a vantagem? É que nessa matéria, normalmente o que você quer é determinar a prestação, embora muitas vezes ela até seja dada. Tá? Mas se precisar calcular em geral, a gente precisa da prestação. Então a sugestão ao usar a fórmula de baixo é não ter que trocar os termos de lado depois. Mas é detalhe, tá? Se você já conhece bem a fórmula de cima e não quer se preocupar com essa de baixo, que é só uma inversão, não teria problema. Daria para usar a primeira também. Agora aqui a sequência, vocês vão perceber que estão totalmente de acordo com aquilo que eu ensinei agora há pouco, que é a lógica que serve para qualquer tipo de amortização. Então, claro que teria que servir também para o sistema francês. Qual que é essa lógica? Que os juros são calculados aplicando a taxa sobre o saldo devedor do período anterior. Então, nós vamos utilizar uma certa taxa e toda vez que a gente precisar calcular o juro de um período, você aplica essa taxa no que você devia exatamente no período anterior. Eu coloquei aqui a fórmula para o material ficar completo. Então, pela teoria, o juro de um período T qualquer é a taxa I vezes o VP do T menos 1, ou seja, do período anterior. É o que está na teoria. A amortização é a diferença entre a prestação e os juros. Expliquei agora há pouco. Pagou 900, 600 é juro, a diferença é a amortização. Então a fórmula é bem simples, prestação menos juros do período. E finalmente o saldo devedor logo após o pagamento de determinada prestação é exatamente o saldo anterior menos a amortização daquele período. Ou seja, o VP, aqui ficou como PV, gente, desculpa, depois eu vou inverto aí na apostila. O VP do período T é o próprio VP do período anterior T menos 1 menos a amortização daquele período. Se você ficou um pouco confuso aí com as fórmulas, não se preocupem. Se você entendeu a teoria,
já é suficiente. E se não entendeu, também vai entender agora na sequência, tá? Fique tranquilo, que é bem mais simples, talvez, do que você está imaginando. Eu vou mostrar um exemplo, ainda não é questão de concurso, só para deixar bem claro como funciona o sistema de amortização francês. Nós vamos calcular período a período. Um empréstimo de R$ 210,65 deve ser pago em 3 parcelas anuais iguais, a taxa é igual a 20% ao ano. Construir o plano de pagamentos. Construir o plano de pagamentos é descrever quanto vai ser pago em cada prestação, quanto dessa prestação vai ser usado para juros, quanto vai ser usado para amortizar a dívida e verificar o saldo devedor período a período. Como aqui são apenas 3, então nós vamos fazer isso para cada uma dessas 3 parcelas. Um detalhe importantíssimo aqui é que ele aqui não citou qual é o sistema de amortização, mas está dizendo que serão 3 parcelas anuais iguais. Gente, então ele deu uma dica aqui que nós temos realmente que saber. Toda vez que as parcelas forem iguais, a gente está diante do sistema francês, ou Price. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes o exercício pode descrever expressamente que o sistema é francês ou Price, e às vezes não. Então fiquemos atentos, disse que são iguais, a gente já vai entender que realmente estamos diante desse sistema. Bom, ele informou o valor do empréstimo, que é o nosso VP, R$ 210,65. Ele diz que são 3 parcelas, então o N é 3, eu costumo chamar de 3 prestações. Gente, aqui não disse se são antecipadas ou postecipadas, mas a regra em geral é que são postecipadas. Na verdade, a gente já tinha estudado isso antes, né? Para ser antecipada, tem que ter alguma informação que deixe isso claro. E também forneceu a taxa, né? A taxa aí vai ser 20% ao ano. O que eu preciso para começar a resolver o exercício? Da prestação, porque ela é fixa, ela vai servir para todas. Então, nesse sistema, em geral, para um enunciado básico como esse, a primeira coisa que a gente precisa é calcular a prestação R. E aí eu vou dar 2 sugestões. Ou você usa a forma do VP, como vocês já conhecem de séries uniformes, ou usa aquela invertida, né? Como a gente já acostumou a trabalhar com ela na série uniforme, eu vou usar a que vocês já usam também, que diz que VPR vezes 1 mais i elevado a n menos 1 dividido por 1 mais i elevado a n vezes i. E aí, antes de jogar aqui, vamos lembrar de dividir a taxa por 100 e conferir se ela está na mesma unidade das prestações. Eu não tinha escrito aqui, mas são anuais. Então, tudo ao ano, está tudo ok. Esse meu VP, R$ 210,65, vai ser igual a R, vezes 1 mais 0,2 elevado ao cubo, menos 1, dividido por 1 mais 0,2 elevado ao cubo, vezes 0,2. Se eu trocar os termos de lado, eu não vou precisar mexer com sinal nem operação. Então, eu teria que R vezes 1,2 ao cubo, já vou pôr direto, 728, menos 1, dividido por 728 vezes 0,2, tem que ser igual a 210,65. Continuando aqui do lado, nós vamos ter que R vezes... Aí esse numerador virou 0,728. O denominador, se eu multiplicar, virou 0,3456. Será igual a 210,65. Então, o R, na verdade, vai ser a divisão do 210,65 pelo resultado dessa outra divisão, que era o 0,728 pelo 0,3456. Ou seja, dividido por 2,1065. Gente, essa prestação aqui vai dar exatamente R$100. Também tinha calculado antes para dar um valor mais redondo assim, tá? Nem sempre isso vai acontecer. Mas achei que seria legal para mostrar agora o plano de pagamentos a partir disso daqui. Também já adiantei para vocês que muitas vezes o exercício até fornece a prestação, porque o objetivo às vezes é o que virá depois. Então iniciaremos agora a fazer o plano de pagamentos. Eu vou fazer em forma de tabela, porque eu quero mostrar isso de maneira organizada.
mas em questões de concurso, normalmente a gente não faz dentro de uma tabela, a gente só vai fazendo os cálculos, depois faremos exemplo também de concurso, onde vocês vão entender bem o que eu estou falando. Mas por enquanto, para ficar bem claro para vocês, eu vou organizar isso em uma tabela. Para ter mais espaço e com o milagre da edição, eu tirei aquele último cálculo que a gente fez, mas deixei o resultado aqui embaixo, tá? R$100. Para poder mostrar uma tabela um pouco maior e ficar mais visível para vocês. Gente, o que essa tabela vai ter? Ela começa com período T. Então nós vamos ver o que acontece período a período. Por exemplo, o que acontece na data 0, o que acontece na data 1, na data 2 e na data 3. Outra informação importante que nós vamos colocar na tabela é o valor da prestação. Só que ela é fixa. Então eu vou chamar só de prestação R. Eu não preciso diferenciar se é 1, se é 2, se é 3. Ou seja, o período não interfere. Ela é fixa. Nós vamos colocar aqui também os juros. Só que os juros vou chamar de JT. Porque dependendo se eu estou na data 1, 2 ou 3, ele vai mudar de valor. Vou colocar aqui a amortização. O A também de um período T, porque ela vai mudando. E finalmente o saldo devedor. A gente vai atualizar esse saldo a cada prestação paga. Vou chamar de VP de um período T. E vamos iniciar. Prestação na data 0 não tem. Porque você vai começar a pagar na data 1, prestações postecipadas. Se você não tem prestação, não tem como dentro dela ter juros nem amortização. Mas existe a dívida. Existe o 210,65, que é exatamente o valor do empréstimo na data 0. Ou seja, quando a pessoa pega o empréstimo, ela já tem esse saldo devedor naquele momento. A partir do período 1 é que começa a ficar mais interessante. O que eu sei da prestação do período 1? Que ela é R$100, porque ela é fixa. Inclusive, já podia preencher toda essa coluna, mas eu prefiro fazer aqui a cada linha mesmo. Bom, mas e os juros? Bom, os juros são calculados aplicando a taxa ao saldo devedor anterior. Então, aqui nessa data 1, nós vamos calcular 20% sobre o valor da dívida, que era 210,65. Ou seja, 20% de 210,65, que deu R$ 42,13. Agora vamos pensar pela lógica que eu já expliquei. A pessoa pagou R$100 de prestação. Desses R$100, R$ 42,13 foi só juros. Foi o aluguel pelo dinheiro. Mas uma parte sobrou. A parte que sobrou, ele vai usar para amortizar a dívida. E a amortização é a nossa próxima coluna. Então, aqui na data 1, ele vai amortizar 100 da prestação menos os 42,13 dos juros. Ele vai amortizar R$ 57,87. Ótimo, mas ele devia R$ 210,65. Posso calcular agora, imediatamente após o pagamento da prestação, qual o seu saldo devedor atualizado. É a diferença. 210,65 que ele devia, menos o que efetivamente amortizou, 57,87, que dá R$ 152,78. Vamos agora para a data 2. Na data 2, a prestação, R$ 100, característica do sistema francês ou price, prestações fixas. Quanto que eu vou ter de juros dentro dessa prestação? Gente, muito cuidado, não é o mesmo do anterior. E por que não? Embora a taxa seja a mesma, 20%, ela agora não vai ser aplicada sobre o valor total da dívida inicial. Ela vai ser cobrada sobre o saldo devedor do período anterior, que passou a ser R$ 152,78. Ou seja, 20% de R$ 152,78, que dá R$ 30,56. Dos R$ 100 que ele pagou de prestação, R$ 30,56 são juros. A diferença entre eles, ou seja, o que sobra, vai ser a minha amortização, então, dessa segunda prestação. 100 menos 30,56, que vai dar R$ 69,44. Esse foi o valor que ele efetivamente abateu da dívida ao pagar a segunda prestação. Ou seja, se eu atualizar o saldo devedor agora, ele será
a diferença do saldo anterior, que ele ainda devia, com o que ele amortizou nessa prestação. R$ 152,78 menos R$ 69,44. R$ 83,34. E chegamos no pagamento da última prestação, aquela data que a gente mais gosta quando tem aquele carnê, né? Pagando a última. Mas essa prestação continua sendo de R$ 100. Ela tem dentro dela juros, mas esses juros seriam 20% do saldo anterior. 20% de R$ 83,34, que dá R$ 16,67 aproximadamente. Fiz um arredondamento aqui. Mas ele pagou 100. 16,67 são juros. A diferença, o que sobra, é o que efetivamente ela amortiza da dívida. Nesse caso, 100 menos 16,67, que dá R$ 83,33. Finalmente, atualizando o saldo devedor, pegando o que ele devia, R$ 83,34 menos o que amortizou, sobrou 1 centavo. Gente, na verdade, nós zeramos. Tá? Eu quis até deixar assim mesmo, porque a gente fez esse cálculo e tem realmente uma margenzinha de erro de arredondamento, porque às vezes você calcula dá mais de 2 casas. Mas porque isso não é problema. Né? Algumas teorias que falam, se faltar 1 centavo, cobra R$ 100,01 na última prestação, resolveria o problema, tá? Que nem chega a ser um problema. Imagina num concurso, você chegar numa diferença de 1 centavo. Problema nenhum. Enfim, consideramos então isso aqui praticamente como zero, consideramos que efetivamente a dívida foi liquidada. Bom, sou suspeito para falar, mas eu acho isso aqui até divertido, né? A gente vê isso acontecendo. Quero acreditar que com essa explicação vocês entenderam muito bem. Bom, alguns detalhes só para fechar isso aqui e começar a fazer as questões de concurso. Sei que vocês estão ansiosos. Uma dúvida em geral que meus alunos têm é: posso somar essas colunas? Porque a gente não pode ver uma tabela que a gente fica doido para somar. Gente, até podemos. Matematicamente, ele vai me mostrar que fechou. Embora o fato de ter zerado praticamente o saldo devedor já me confirme isso. Mas eu peço só que tenha um cuidado muito grande. Nós já aprendemos aqui que é uma lei de matemática financeira não poder somar valores em datas diferentes. E ao somar cada coluna aqui, cada valor desse está numa data diferente. Em outras palavras, a gente está errado em termos financeiros, mas matematicamente eu posso fazer isso para conferir se a tabela fechou. Então eu vou fazer, mas com essa ressalva. Não é correto em matemática financeira somar valores em datas diferentes. Mas aqui, se eu somasse, fosse um pouquinho teimoso, vamos dizer assim, a soma das 3 prestações daria R$ 300. A soma dos juros, 42,13 mais 30,56 mais 16,67, dá R$ 89,36. A soma das amortizações deu R$ 210,64. Saldo devedor não tem como somar, tá? Gente, o que eu quero chamar a atenção aqui? Primeiro, que o total da amortização tem que bater com o total da dívida. Deu diferença de 1 centavo. Tranquilo. E que se eu somar o total dos juros com o total das amortizações, tem que dar os R$ 300 que estão aqui. E deu. Então, matematicamente, eu fiz a soma para conferir se a tabela fecha. Mas reforço que não é muito correto fazer isso porque a gente estaria fazendo uma soma em datas diferentes, que em matemática financeira não é correto. Estamos prontos agora finalmente para resolver questões de concurso sobre isso. Um imóvel pode ser comprado à vista pelo valor de R$ 240 mil, ou pode ser financiado em 24 prestações mensais a serem pagas de acordo com o sistema Price de amortização. Um potencial comprador, ciente da taxa de juros do financiamento, calculou quanto seria a soma das 24 prestações, encontrando corretamente o valor de R$ 272.331,64. A melhor aproximação para o valor da terceira parcela do financiamento em reais é D. Eu pensei bastante se eu colocaria essa questão ou não, porque ela nos leva a fazer algo que em matemática financeira não é muito correto. Quando a pessoa faz a soma de todas as prestações, o que ele na verdade está fazendo é somar vários valores em datas diferentes.
mas o exercício quis que fosse desse jeito e às vezes a gente acaba tendo de aceitar. Mas então por que eu mantive essa questão? Primeiro porque caiu em um concurso caixa, então acho que omitir isso não seria legal. E depois porque na verdade essa questão é quase que teórica. O que você precisaria saber para resolver é que o sistema Price trabalha com prestações fixas. Ou seja, considerando que a pessoa somou todas as prestações, mesmo sabendo que financeiramente isso é errado, mas que essa soma deu 272.331,64. Considerando que são 24 prestações. E, finalmente, considerando que as prestações são fixas, então se eu divido esse valor total por 24, eu descubro o valor das prestações. E aí o que é interessante é que eu descubro o valor da primeira, da segunda, da terceira, reticências da 24ª, porque são iguais. Em outras palavras, a terceira parcela, que é igual a todas as outras, nada mais seria do que a divisão pela quantidade. Ou seja, fazendo essa divisão, você chegaria ao valor de 11.347,15 reais, que já é o gabarito, né? O gabarito aqui dessa questão está na letra I. Só quero chamar a atenção mais uma vez que isso aqui não é algo usual, você somar parcelas. Mas o exercício fez essa proposta, no meu entendimento o que ele queria mesmo era que você enxergasse que sistema Price está relacionado com prestações fixas. Um banco empresta R$10.000 com taxa de juros de 2% ao mês para serem pagos em 5 pagamentos mensais consecutivos, vencendo a primeira prestação um mês após o empréstimo. O valor de cada prestação é de R$ 2.121,58. O saldo devedor após o segundo pagamento é em reais de aproximadamente, e aí nós temos as opções. Quando ele fala aqui que o valor de cada prestação é R$ 2.121,58, a gente já enxerga que está dizendo que todas as prestações são iguais. Se todas as prestações são iguais, estamos diante do sistema francês, também conhecido como sistema Price. Fiz até uma consideração no início do vídeo, dizendo que havia uma diferenciação teórica que praticamente não se utiliza mais, então a gente considera mesmo que francês e Price aqui são sinônimos. O fato é, para saber o saldo devedor após o segundo pagamento, eu vou usar uma estratégia de ver o que acontece pagamento a pagamento até chegar no segundo. Na verdade, eu vou verificar o que acontece no primeiro e também no segundo. E aí eu vou usar toda a teoria que nós já desenvolvemos aqui. Com um detalhe, não vou desenhar em forma de tabela, embora pudesse. Em um concurso ali fica difícil a gente querer fazer como tabela. A gente vai fazendo como um esqueminha mesmo, cálculo a cálculo. Então, na verdade, eu vou começar da data zero. O que eu tenho na data zero? Apenas a dívida. Então eu tenho um VP, que eu posso chamar até de VP0 para não trazer dúvidas, que é o valor total que ele pegou emprestado. Vou pôr só 10 mil. Eu vou omitir aqui o reais cifrão, porque agora eu estou preocupado só com a parte matemática. E só, porque como ele vai pagar a primeira só um mês após o empréstimo, na data 0 eu só tenho a dívida. E na data 1? Aí é diferente. Na data 1 eu tenho uma prestação a ser paga. Felizmente ele já forneceu, então não vou ter que preocupar e jogar na fórmula para descobrir a prestação. Ele já falou que é 2.121,58. O que eu consigo determinar na data 1? Consigo determinar os juros que estão dentro dessa prestação. Porque juro é a taxa sobre o saldo devedor anterior. A taxa é 2% e o saldo anterior é 10 mil, é a dívida total. Ou seja, dentro da primeira prestação, o juro é 2% de 10 mil. 2% de 10 mil é 2 sobre 100 vezes 10 mil, que dá 200. Bom, também já estudamos na teoria, isso é muito importante, que se ele pagou uma prestação de 2.121,58 e disso 200 foi juros, o que sobra é a amortização. Então, eu vou subtrair 2.121,58 menos 200. A amortização que eu vou ter aqui na primeira parcela é de 1.921
Tá tudo em reais, como eu disse. Para simplificar aqui a anotação, eu não estou escrevendo em reais. O que mais que eu sei? Acabou de pagar a prestação. Quer atualizar o saldo devedor, que vai ser meu saldo devedor VP1? É só pegar o que ele devia antes, menos o que ele efetivamente abateu da dívida, que chamamos de amortização, aqui é a amortização 1. Então, nesse caso, menos 1.921,58. Então, meu saldo devedor atualizado deu R$ 8.078,42. Bom, ele não pede o saldo devedor após o primeiro pagamento, porque se pedisse, estava aqui, estava pronto, R$ 8.078,42. Ele pede após o segundo pagamento. A boa notícia é que nós só temos que fazer isso que nós acabamos de fazer mais uma vez. Ou seja, saber o que acontece na data 2. Eu vou usar a mesma lógica. Prestação não muda, é fixa. R$ 2.121,58. Juro da segunda prestação. 2%, só que cuidado, não é 2% sobre 10 mil. É 2% sobre 8.078,42, que era o que ele devia no período anterior. Saldo devedor do período anterior. E por isso, gente, é que eu não fui direto para a segunda, né? Eu fiz a primeira, eu ia usar esse valor aqui agora. Então vai ser 2% de 8.078,42. 2 sobre 100 vezes esse valor vai dar R$ 161,57. Tá, continuando. Se eu sei que ele pagou R$ 2.121,58 de prestações, que desse valor R$ 161,57 foi só de juros, a amortização é o que sobra. Ou seja, prestação menos juros. Viram que eu não preciso nem ficar muito preocupado com fórmulas, né? Coloquei no início do vídeo as fórmulas que a gente usa, mas na verdade, se você lembra o conceito, a lógica, a sequência vai fluindo meio que naturalmente. Brinquei, né, em outro momento, falei que eu acho até divertido, talvez vocês também passem a achar, porque é uma coisa que você vai enxergando, você está vendo o que acontece. Eu acho isso bem legal. Então nós temos aqui que essa diferença, que seria essa amortização 2, deu R$ 1.960,01. Agora sim, finalmente chegamos no saldo devedor após o pagamento da segunda prestação. É imediatamente após, tá? Não é na terceira. Esse após só quer dizer que ele pagou, senão não teria essa redução. Acabou de pagar, já é após. E aí você já calcula. Então esse PV2 vai ser 8.078,42 que ele devia após o pagamento da primeira, menos o que ele conseguiu amortizar dentro da segunda, 1.960,01. Ou seja, essa diferença deu 6.000, agora eu vou pôr em reais, que já é a resposta, R$ 6.118,41. Bom, nosso gabarito aqui está na letra B, valor aproximado, R$ 6.118. Bom, talvez alguns aqui estejam pensando, e se ele não pedisse da segunda, ao invés de 5 fossem 50, e ele quisesse saber o saldo depois que pagou 35? Gente, aí não daria para imaginar fazer por esse processo, né? De fazer uma por uma, porque a gente precisa do saldo devedor para calcular o próximo e assim por diante. Nesse caso, se fosse pedido uma prestação muito à frente, aí nós teríamos que fazer por fórmulas diretas. Não é muito comum, por quê? Porque aí você tem cálculos mais demorados, mas não vou deixar vocês na mão. No final do vídeo, permaneça até o final, eu vou mostrar as fórmulas que poderiam ser usadas para esses casos e vou resolver esse mesmo exercício de novo, só que de maneira direta. Eu vou chegar nesse valor final de PV2 sem precisar passar por todas essas etapas. Aliás, uma correçãozinha, né? Às vezes eu chamo de PV, gente, que às vezes eu sou acostumado a usar o termo em inglês, tá? Mas aqui nesse material, esse PV é o mesmo que VP. Não vou refazer aqui só por causa disso, tá? Aceitem. Na verdade, tem materiais que chamam mesmo de PV. Mas é o valor após o pagamento da segunda prestação. Acho que vocês entenderam. Tudo bem? Então aguardem. Esse mesmo exercício vai ser refeito, mas lá eu vou mostrar uma fórmula direta. Mas já adianto, normalmente em concurso ele vai pedir em um período não muito extenso e ainda acho que esse método aqui é melhor. Um cliente de um banco está tentando simular o valor de financiamento imobiliário que pode conseguir para adquirir uma casa.
fazendo seu orçamento, estabeleceu que poderia pagar uma prestação inicial primeiro mês de R$ 2.669,33. Sabendo-se que o banco utiliza o sistema Price em seus financiamentos, uma taxa de juros de 1% ao mês, um prazo de 60 meses e uma amortização inicial do primeiro mês de R$ 1.469,33, qual o valor máximo aproximado em reais que ele pode receber? Algumas características importantes aqui. Primeiro, sistema Price. Sistema Price, prestações fixas. Então, quando ele fala ali que ele vai pagar uma prestação inicial de R$ 2.669,33, entenda que ele vai pagar todas as prestações nesse valor. Mas o que ele quer, na verdade, aqui é o valor do VP na data zero. Ou seja, ele quer saber exatamente o valor total da dívida que ele vai conseguir fazer para pagar por esse sistema que está ali. Como na data zero, a única coisa que em geral a gente tem é o VP, então, por enquanto, a data zero não vai me servir para muita coisa. Tá? Só escrever que é a data zero. Vamos pensar aqui na data 1, pela lógica do sistema Price ou francês. Gente, na data 1, eu poderia imaginar assim, ele tem uma prestação. A prestação é R$ 2.669,33. Ele vai ter um juro 1, que seria a taxa, que é 1%, sobre o valor anterior, que eu não sei. Sobre o valor anterior, então, que seria o VP0. Então, esse valor, por enquanto, eu não sei. Estou tentando fazer a mesma sequência em que eu resolvo todo o exercício, tá? Para ficar mais fácil para vocês. A amortização 1 seria a diferença da prestação menos o juro que eu não conheço. Mas aqui está o grande ponto da questão. Ele me deu a amortização. Então, na verdade, a amortização do primeiro mês é R$ 1.469,33. E aí, gente, o que eu consigo descobrir a partir daqui? O juro. E aí a gente está muito acostumado a dizer que a amortização é a prestação menos o juro. Mas se eu conheço a amortização e conheço a prestação, o juro eu calculo. Então pensem comigo. Eu posso fazer aqui só trocando os termos da fórmula de lugar, ou posso fazer por lógica. Gente, olha só, eu tenho uma prestação. Se eu subtraio os juros, o que sobra é a amortização. Mas o contrário também é verdade. Se eu tenho uma prestação, subtraio o que amortizou, o que sobra é juro. Acho até que é mais fácil assim. Ou seja, é só uma inversão mesmo da fórmula. O juro, eu ponho juro 1, mas a lógica serviria para todos, é a prestação menos a amortização. Tá bom? Quem não aceita muito isso, substitui nessa outra que a gente está mais acostumado e troca os termos de lado. O fato é que esse juro da primeira prestação vai ser o valor que ele pagou de prestação menos a amortização que ele me forneceu, que é R$ 1.469,33. Ou seja, esse juro 1 é de R$ 1.200. Bom, por que isso aqui já vai me ajudar? Porque lembra que eu já tinha escrito que o juro 1 é 1% de VP0? Se ele é R$ 1.200, então eu estou dizendo que 1% do VP0 tem que ter dado 1.200. Ou seja, que 1% sobre o saldo devedor anterior, que é exatamente o valor que ele vai financiar, tem que dar 1.200. Mas o que é 1% do valor? É 1 por 100 vezes o valor, que tem que dar 1.200. A única variável aqui agora é o meu VP0. Então, praticamente, a questão é só trocar o termo de lado, que já vai estar pronto. O que eu posso fazer fácil aqui? Pegar esse 100 que está dividindo e passar multiplicando. E 1 vezes VP0 é só VP0. E 1.200 vezes 100 dá R$ 120 mil. E o exercício que é isso, né? O VP na data zero é o valor total da dívida, ou seja, o valor total que ele pode pegar para pagar sobre essas condições que foram colocadas ali. Já é o nosso gabarito, ele está na letra A. Percebam que para resolver eu usei a mesma lógica que a gente vinha trazendo, só que aqui houve uma inversão apenas de informações. Ele me deu uma informação que normalmente eu calculo e me pediu uma que normalmente é dada. Mas exercício de concurso é assim mesmo. Se você entendeu a lógica anterior, tenho certeza que também conseguiu entender a lógica de resolução desse exercício. Mas caso tenha ficado em dúvida, você tem a chance de retornar às explicações anteriores e aí depois realmente entender isso da melhor forma. Ao verificar o saldo devido de seu financiamento de R$ 8.000,
um cliente percebeu que, após pagar a primeira prestação de R$ 1.726,93, ele havia amortizado apenas R$ 1.518,93. Consultando seu gerente, ele soube que nesse financiamento foi usado o sistema Price. Qual é a taxa mensal de juros cobrada nesse financiamento? Bom, sistema Price, prestações fixas. Só para a gente não esquecer aqui. Bom, eu vou seguir uma lógica aqui de verificar o que acontece em cada período. O que eu sei da data zero? Sei que ele tem só a dívida, porque ele começa a pagar em geral após o vencimento. Normalmente é sistema postecipado. E principalmente aqui que não disse nada diferente. Então a dívida dele na data zero é o valor do financiamento. É o VP na data zero. R$ 8.000. Vou pôr só 8.000. E na data 1? Na data 1, eu tenho que pensar que ele pagou uma prestação fixa, e ele forneceu o valor dessa prestação R. R$ 1.726,93. Posso imaginar também que dentro dessa prestação tem uma parte juro e uma parte amortização. O juro é a taxa vezes o saldo anterior. Bom, ele não me deu a taxa, então eu vou colocar aqui só como I. Mas eu sei que o saldo anterior é 8.000. Só não tem como calcular isso por enquanto, porque eu não sei o juro e não sei a taxa. Mas deixa assim. O que eu tenho da amortização? Que ele é a diferença entre a prestação e o juro. Não daria para ir por esse caminho porque eu não conheço o juro, mas ele me deu a amortização. Olha só, ele disse que após pagar a primeira, nessa primeira ele amortizou R$ 1.518,93. Em que isso vai me ajudar? É que eu sei que se eu somar amortização mais juros, tem que dar o valor da prestação. Então, se eu pensar a fórmula um pouco invertida, o juro é o que ele está pagando menos a amortização. É aquela mesma fórmula de que a amortização é prestação menos juros, só troquei de lado. Ou seja, eu consigo encontrar esse juro, que é exatamente a diferença de R$ 1.726,93 menos R$ 1.518,93. Meu juro 1 deu R$ 208. Mas a gente já tinha escrito que o juro é, na verdade, I vezes 8.000. Ou seja, a taxa vezes o saldo anterior tem que ter dado exatamente esse valor de 208. Chegamos na equação básica do primeiro grau, basta isolar taxa I, que eu tenho a resposta. Na verdade, eu vou passar 8.000, que estava multiplicando, dividindo para o outro lado. E aí, fazendo esse cálculo, vai dar 0,026. Gente, essa aqui já é a taxa, só que ela está em fator unitário. Ele está pedindo ali tudo em porcentagem. É só multiplicar por 100. Então, a nossa taxa cobrada seria 2,6%. Assumimos aqui que já estava tudo ao mês, até pelas respostas que estão aqui. Então, o gabarito já está aqui na nossa letra E. A taxa mensal de juros foi de 2,6%. E eu havia dito que ia mostrar para vocês como poderia ser feito o cálculo de algum valor ali dentro de uma prestação qualquer intermediária. Isso aqui seria principalmente útil naqueles casos onde fornecesse uma quantidade grande de prestações e quisesse saber algum valor específico de uma prestação mais à frente. Por exemplo, 60 prestações, paguei 35, quero saber o saldo devedor, amortização e juros. Então tem fórmulas para isso. Mas em concurso, essas fórmulas me permitem calcular diretamente para um período T qualquer. Então, o valor presente num período T qualquer é o valor da prestação R vezes 1 mais I, só que o nosso expoente fica N menos T, onde T é exatamente aquele período do qual eu quero saber o saldo devedor. Exatamente após o pagamento, imediatamente após o pagamento dessa prestação T. Menos 1, dividido por 1 mais I elevado a N menos T vezes I. Gente, o que eu posso chamar a atenção daqui? Que essa fórmula é muito parecida com a de séries uniformes, só que lá o expoente era só N e agora virou N menos T. Então, é uma fórmula fácil de decorar, ou pelo menos para quem já decorou a de séries uniformes, que é só lembrar de acrescentar esse menos T. Uma maneira direta para amortização seria que a amortização num período qualquer é a prestação R vezes 1 mais I elevado a T menos N menos 1. Já adianto que quando você usar essa fórmula, o expoente fica negativo, então esse termo mais I vai para o denominador.
E se eu quiser o juro diretamente, I vezes a prestação R vezes 1 mais I elevado a N menos T mais 1 menos 1, dividido por 1 mais I sobre N menos T mais 1 vezes I. Gente, aqui quando eu faço isso, eu explico, as pessoas já ficam mais preocupadas. Vou ter que saber isso para o concurso? Gente, eu vou dizer que não. Né? Se você quiser e achar que vale a pena, eu ia sugerir então talvez só a primeira. E aí, para quem já decorou a forma de séries uniformes, é só lembrar de acrescentar o menos T. E em geral, não tenho visto o concurso cobrar para um valor assim tão adiante. Mas, de repente, é interessante saber a primeira. Mas e aí? Suponha que você decore só a primeira e ele peça o saldo devedor da 35ª. Joga aqui que vai dar certo. Mas e se ele quiser os juros? Fácil, ele quiser o juro da 35ª, calcule o saldo da 34ª e multiplique pela taxa. Não é assim? O juro não é a taxa vezes o saldo anterior? Então eu consigo também só por isso aqui pela taxa que provavelmente foi dada. Ah, mas se eu precisasse da amortização e não lembrasse dessa fórmula? Você poderia calcular o saldo devedor da 34ª, o saldo devedor da 35ª e subtrair. Só que nesse caso eu estou imaginando que o concurso te daria o valor pronto do expoente, né, do 1 mais a taxa elevada a esse valor. Não daria para fazer isso à mão. Por isso, deixei claro que esse material aqui que eu estou colocando é quase que um bônus, né? Achei legal colocar para deixar completo. Mas eu imagino que mais importante que isso é você ter entendido o que eu expliquei até agora. Toda a lógica do sistema francês, saber fazer prestação a prestação. Mas vamos concluir o vídeo resolvendo uma questão que eu já fiz, só que usando uma fórmula direta. Um banco empresta R$10.000 com taxa de juros de 2% ao mês para serem pagos em 5 pagamentos mensais consecutivos, vencendo a primeira prestação um mês após o empréstimo. O valor de cada prestação é de R$ 2.121,58. O saldo devedor após o segundo pagamento é em reais de aproximadamente. Bom, eu quero calcular diretamente após o segundo pagamento. O número total de prestações é 5. O T, como eu quero no segundo, então o T é 2, é um fator novo aqui. O que mais eu conheço é a taxa, que é 2% ao mês. Eu vou trabalhar em fator unitário, então 2 sobre 100 dá 0,02. E eu vou precisar do valor da prestação, que eu já tenho também. Ele fala que é 2.121,58. Então, a fórmula que eu posso usar aqui é que PV num período T qualquer é o valor da prestação, vezes 1 mais I elevado a N menos T, e ainda tem aqui o menos 1, dividido por 1 mais I elevado a N menos T, e aqui vezes I. E nós temos todos esses valores. Então, meu PV2 seria a prestação, 2.121,58, vezes 1 mais a taxa, já em fator unitário, que é 0,2, elevada a N menos T, ou seja, elevada a 5 menos 2. Tudo isso menos 1. Dividido por 1 mais 0,02, elevada a 5 menos 2, vezes a taxa 0,02. Vou fazer a continha aqui, tá? Não dá para fugir. Fazendo a soma primeiro, 1 mais 0,02 dá 1,02. Só que agora é elevado a 5 menos 2. 5 menos 2 dá 3. Menos 1. Dividido por 1,02 elevado a 3 vezes 0,02. Fazendo por partes, vou repetir aqui a parte inicial. E aí eu teria que fazer as potências. Esse 1,02 elevado ao cubo dá aproximadamente 1,061. Mas como eu queria que desse o valor que eu já tinha encontrado antes, eu acabei fazendo com mais casas. E como eu só queria mostrar, que eu fiz na calculadora mesmo, tá? Até porque eu já tinha resolvido antes, era mais para mostrar o uso da fórmula. Né? Por isso que eu coloquei com tantas casas. O denominador dá também isso, só que multiplicado por 0,02. Então, 2.121,58. O numerador ficou 0061208. E o denominador ficou 0021224. Meu espaço está meio pequeno, então eu vou voltar aqui para o lado esquerdo. Dividindo aqueles valores, deu 2,88, 38,83. E aí, multiplicado pela prestação, deu R$ 6.118,39. E aí o nosso gabarito está na letra B.
Talvez agora vocês tenham entendido por que eu preferi fazer esse exercício originalmente sem usar essa fórmula. Né? Lá apareceu que deu trabalho, porque eu tive que fazer tudo que acontece na data 1, para depois fazer o que tinha na data 2. Mas até os cálculos aparentemente são mais simples. Então fica uma dica. Se ele te der as informações e pedir um saldo devedor, uma amortização, um juro, de uma prestação que não está tão distante, talvez até ali a segunda ou terceira, a ideia, na minha opinião, é que você realmente utilize aquele método que eu fiz antes de fazer prestação a prestação. Se acontecer da banca resolver pedir uma prestação muito distante, acredito que ele vai te dar várias dessas informações ou vários desses cálculos já prontos. Senão a questão fica quase que inviável. Né? E de repente você vai ter que fazer uma potência muito alta. Não seria o caso. Mas se acontecer de pedir ali uma informação de uma prestação lá na frente, aí possivelmente o que ele quer é que você use a fórmula. Por isso eu fiz questão de complementar o material, fechando então e mostrando que essa fórmula existe e como ela poderia ser usada. Fechamos assim mais um vídeo. Você aprendeu aqui o que é um sistema de amortização, qual a lógica que serve para qualquer tipo, e aprendeu também que existem tipos diferentes, mesmo que apenas ali na teoria. E no segundo momento, aprendeu o que é o sistema francês ou price de prestações fixas e também a resolver questões da Banca Cesar Gran Rio sobre isso. Até o nosso próximo vídeo e bons estudos!